Eu já contei para vocês na aula passada que esse livro, que ajuda a inaugurar uma nova etapa no romance nacional, foi escrito por uma garota de 19 anos, lá do Ceará. E isso deixou a turma bem baratinada. O espanto surgiu assim que o livro circulou em uma edição de apenas 1000 exemplares. E é claro que esse espanto vem encharcado de machismo que existia e ainda existe no mundo literário. O editor e poeta Augusto Frederico Schmid, numa resenha elogiosa sobre o livro, escreveu que não via na obra nada que lembre nem de longe o pernosticismo, a futilidade, a falsidade da nossa literatura feminina. Por isso ele suspeitava que o nome Raquel de Queiroz era o pseudônimo de um homem. Graciliano Ramos, mesmo sendo um homem de esquerda ligado ao Partido Comunista, progressista, pensou a mesma coisa. Anos depois, quando já era um grande amigo de Raquel de Queiroz, ele escreveu: "O 15 caiu de repente ali por meados de 30 e fez nos espíritos estragos maiores que o romance de José Américo por ser livro de mulher. E o que realmente causava assombro, de mulher nova. Seria realmente mulher? Não acreditei. Lido o volume, visto o retrato no jornal, balancei a cabeça. Não há ninguém com este nome, é Pilhéria. Uma garota assim fazer romance? Deve ser pseudônimo de sujeito barbado." Pois é, a Raquel, mesmo sendo muito novinha, já devia estar preparada para isso, porque no romance, a Conceição, que é a protagonista, lia obras de Pierre Coulevin, que era o pseudônimo masculino adotado por uma mulher chamada Jeanne Philomène Laperche para ser levada a sério na França do século XIX. É muito provável que ela tenha inserido essa leitura no seu romance pensando de alguma maneira nisso. Como ser levada a sério como escritora sendo mulher, ainda mais sendo uma mulher de 19 anos? Essa questão da condição feminina atravessaria a vida da Raquel de uma forma muito interessante e curiosa. A Raquel foi, durante um longo período, uma pessoa de esquerda. Ela começou ligada ao Partido Comunista, depois se desligou, mas permaneceu no campo da esquerda. Mas mesmo nessa época, ela não tinha grande simpatia pela pauta feminista. Mais tarde, a Raquel mudou de posição, adotando uma visão de mundo mais conservadora, contrária às posições de esquerda, tendo se vinculado, inclusive, ao primeiro governo da ditadura militar. Pois é, vocês devem ter visto alguns cortes por aí, que eu sei que viralizaram nas redes sociais, principalmente depois do filme Ainda Estou Aqui, dela numa entrevista do Roda Viva, sendo questionada sobre essa adesão à ditadura militar. E olhem que curioso, mesmo sem ser uma feminista, a vida da Raquel acabou funcionando como um ponto de apoio para a luta das mulheres. As suas personagens femininas, por exemplo, são quase sempre muito fortes, muito centrais. Além disso, o lugar que ela ocupava no romance nacional certamente incentivou outras mulheres a enfrentarem um preconceito. Mas o episódio mais interessante da Raquel na sua relação do machismo foi, pelo menos para mim, a sua eleição para a Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras foi fundada em 1897. No meio do pessoal que pensou a fundação e concebeu tudo isso, toda a academia, estava uma mulher muito importante chamada Júlia Lopes de Almeida. A Júlia participou de tudo, mas quando chegou na hora de decidir quem iria entrar na academia, a decisão foi de que a academia não devia aceitar mulheres. Houve polêmica, alguns acadêmicos defenderam que a Júlia e outras deveriam estar, mas a decisão foi a de deixar a mulherada fora. A coisa tão bizarra que, como a Júlia Lopes era sabidamente uma escritora muito importante, a solução para diminuir o vexame da sua não incorporação foi colocar o marido da escritora no lugar que todos sabiam que deveria ser dela. Passados muitos anos, em 1930, Amélia Bevilacqua, que era uma lutadora do movimento sufragista, ou seja, do movimento que lutava para que as mulheres tivessem o direito ao voto, apresentou a sua candidatura à Academia Brasileira de Letras. A sua decisão de concorrer forçou uma discussão pública sobre a possibilidade de mulheres pertencerem aos quadros da academia. O resultado do embate foi a rejeição do pleito da Amélia. As mulheres continuariam de fora. Foi só em 1977 que a academia aceitou a sua primeira mulher, a nossa Raquel de Queiroz. Não sem a resistência de uma turma que continuava sustentando que ali só deveria haver homens. Àquela altura do campeonato, gente, 1977, a minha mãe tinha 17 anos. Raquel era autora de 5 romances, 2 peças de teatro, 8 livros de crônicas e havia traduzido 47 livros. Os dias anteriores à posse da Raquel na ABL foram marcados por um debate muito interessante, muito sintomático da condição da mulher em qualquer campo de trabalho que vocês quiserem imaginar. Foi discutido nos jornais de forma pública qual deveria ser a vestimenta da Raquel na posse. Isso porque os acadêmicos utilizavam um fardão com direito à espada e tudo. Mas e agora que tinha uma mulher? O que ela deveria vestir? Prontamente os jornais foram invadidos por dezenas de opiniões
sobre as roupas que a Raquel deveria usar. Um acadêmico que havia sido contrário à entrada de mulheres, o Pedro Calmon, dizia que os acadêmicos é que deveriam decidir em votação a roupa que ela deveria usar. Diante da confusão, a Raquel disse que o seu critério fundamental é que fosse algo discreto, já que, segundo ela, na natureza, os animais machos são sempre mais cheios de enfeites. Boa, né? Eu achei muito boa, é muito legal. Ao fim e ao cabo, ela tomou posse com a roupa discreta que escolheu, mas todo esse debate sobre a roupa mostra algumas coisas muito interessantes. Mostra, por exemplo, que quando a gente está falando de mulheres, o corpo é sempre puxado para a primeira dimensão. Também faz a gente pensar em quanto determinados espaços encaram a presença de mulheres como algo estranho, inadequado, não natural, desconfortável, causador de problemas. Não à toa, ainda hoje, quando a gente olha as mulheres nessa posição da intelectualidade, a gente estranha, a gente fica até meio confuso, porque não estamos acostumados a vê-las ali. Por isso que é tão importante que a gente traga para esse conjunto, para essas 3 aulas sobre o 15 da Raquel de Queiroz, também esse debate sobre o papel dela como mulher nesse processo da entrada das mulheres nos lugares mais altos da literatura nacional. Nós ainda não lemos tantos livros de mulheres quanto lemos livros de homens. A nossa formação sobre os artistas, os historiadores, enfim, os detentores do saber no geral, é uma formação do conteúdo produzido por homens. E por isso que é tão relevante que a gente tenha escolhido o 15 da Raquel de Queiroz para abordar nessas aulas, nos eventos públicos de lançamento do Clube do Livro 6ª edição, que, aliás, está com inscrições abertas. Então, aproveitem!